Bom dia, pessoal. Terceiro período, tudo bem? Bom, então aqui vai uma primeira aula remota nossa, né? Eu vou explicar um pouco daquele conteúdo que eu passei para vocês referente à ideia de definições de objeto e método da climatologia e onde diferencia basicamente climatologia de meteorologia, né? São duas áreas da ciência, como nós vimos, que estudam o clima. E aí nós precisamos andar com esse conteúdo, né? Porque o tempo ele passa rápido e é complicado, porque nós temos que ficar aqui adequando as aulas, né? Por meio das mídias para tentar passar para vocês, né? Infelizmente. Mas isso não vem ao caso agora. Bom, então em relação à ideia de climatologia e meteorologia, vocês vão perceber aqui a diferença básica entre essas duas áreas. Tá nesse slide aí que eu vou estar apresentando para vocês, que fala basicamente sobre qual que é o objeto de estudo de ambas essas áreas. O clima. O objetivo de estudo da climatologia, a relação do clima com os fatos geográficos, uma relação sociedade e natureza. Então, relacionar o clima, os elementos climáticos com os fatos geográficos, né? Com a própria natureza, com os fatores geográficos de superfície e também a implicação disso para a sociedade. E aí nós estamos trabalhando numa perspectiva da climatologia geográfica. O objetivo de estudo da meteorologia, a meteorologia preocupa com as medidas dos fenômenos climáticos, determina as condições físicas, a sua origem, a previsão, a repetição. Então, a própria meteorologia, ela está muito mais arraigada a uma ideia de previsibilidade, ou seja, de prever, né? Se a gente for resumir em síntese é isso, né? A previsão do tempo cabe aos meteorologistas, né? Então, quando nós falamos que dia que vai chover, quanto vai chover, né? Quanto de temperatura vai ser amanhã, por exemplo, né? Eu estou falando de algo que é feito por meteorologistas que trabalham com a previsão do tempo, né? Quando eu trabalho com climatologia, nós utilizamos essa base de dados que é produzida por meteorologistas e analisamos isso ao longo do tempo, olhando muitas vezes para o passado, entendendo o que aconteceu para compreender as possibilidades do que pode acontecer futuramente, né? Nessa ideia de tentar estabelecer uma inferência, uma probabilidade, né? Para entender o que vai acontecer futuramente. Mas sempre olhamos também na perspectiva da relação desses fenômenos com a sociedade. Então isso é muito importante. Por exemplo, quando se fala em previsão, o meteorologista vai lá prever quanto chove, quando deixa de chover e tal, né? Se vai chover menos ou vai chover mais, e ele traz esse dado, né? Ele mostra pra gente o que é isso. Nós vamos entender o impacto disso para com a sociedade. Nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Beleza, choveu muito além do normal esse ano. Que implicações isso traz, por exemplo, para o produtor rural, para a agricultura, né? No caso do nosso estado de Goiás, produção de grãos, um exemplo, né? Qual o impacto disso na produtividade, né? Os agrônomos muitos trabalham com essa parte, né? Na parte de agroclimatologia ou agrometeorologia, e aí eles vão tentar dimensionar um pouco dessas variáveis, né? Dos elementos climáticos, a variação deles em relação aos efeitos que elas podem provocar na produção de determinado produto. Um exemplo, como que eu vou pensar um zoneamento climático para poder produzir maçãs ou uva, né? Pensar aqui no cerrado, além de pensar na parte biológica, que é a mudança das espécies, né? Na modificação genética da semente, na adaptação que ela tem que ter em relação ao clima, solo, eu tenho que pensar também na questão climática. Eu preciso de uma condição climática mínima que possa me oferecer condições para poder produzir tal produto. Então eu estou trabalhando numa perspectiva da climatologia, né? Ou se eu estou trabalhando, por exemplo, com o clima da cidade, né? Tentando pegar Iporá, por exemplo, e mapeando aqui quais são as áreas mais quentes da cidade, né? E quais as implicações disso, ou tentando ver uma possibilidade de corrigir esse problema por meio de implantação de vegetação nesses novos bairros que surgem aí a todo momento aqui na nossa cidade, não é verdade? Então nós podemos pensar nesse sentido. Então, trabalhando nessas perspectivas, eu estou trabalhando com climatologia geográfica. Eu estou aplicando essa lógica, né, de pegando muitas vezes dados que são produzidos pela própria meteorologia e estou trazendo isso para dentro de uma análise que tem um objetivo diferente, que é não só
não é a ideia de prever o fenômeno, de explicar por que o raio acontece, né? Então nós não estamos preocupados em trabalhar nessa perspectiva, mas sim discutir, né, o papel dessa relação que existe entre os elementos climáticos, os fatores geográficos que tem na superfície e as implicações disso para a sociedade. Beleza? Basicamente é isso, né? Um outro ponto importante que temos que também chamar a atenção é essas definições de tempo e clima, né? Então isso tem que ficar muito bem amarrado na cabeça de vocês. E aqui nós vamos tentar, nesse próximo slide, que vocês vão ver aí agora, a relação tempo e clima. E aí você tem as definições clássicas. A primeira de Julius Hahn, que define clima como um conjunto de fenômenos meteorológicos que caracteriza a condição média da atmosfera sobre cada lugar da Terra. Condição média, né? Ele está falando de média. Pensa só, se nós pegarmos aí uma série temporal de 30 a 35 anos, por exemplo, e estabelecemos médias, média de temperatura, média de chuva, média disso, média daquilo. A média, ela é um parâmetro, ela não é um resultado, certo? Então a definição do Julius Hahn, ele generaliza, por exemplo, as extremidades, né? Ou as questões que a gente chama de extraordinárias, aquilo que foge o que é habitual, né? Chamado de excepcional. Então, por exemplo, pega uma sala de aula, 30 alunos, né? 10 alunos tiram nota 10. E suponhamos aí que, melhorando o exemplo, 15 alunos tiram nota 10 e 15 alunos tiram 0. Se eu pegar e fazer uma média, né, eu vou pegar e vai perceber que essa média não vai ser tão para baixo assim, não é verdade? Então eu preciso compreender nesse sentido, né, o quanto essas questões elas vão nos implicar, né? A média em si não revela nada. A média é um parâmetro. Então entender o clima como estado médio, eu estou minimizando esses extremos. Eu não vou conseguir observar o clima na perspectiva de entender que há excepcionalidades, né? Porque se eu faço uma média de chuva aqui da região, por exemplo, eu vou perceber que em 41 anos, se eu pegar aí de 74, 73 para cá, sei lá, 75 para cá, dá 41 anos. Se nós pegarmos aí e fizermos uma média da precipitação pluviométrica, vocês vão perceber que está chovendo do mesmo jeito que é previsto para chover para essas regiões. Então o clima está beleza, está jóia, né? Ou seja, 30 anos está aqui, caracterizei a precipitação pluviométrica é X aqui para Iporá. Só que quando eu vou olhar ano a ano, eu vou identificar que tem ano que chove, por exemplo, 900 milímetros. E tem anos que chovem 2.300 milímetros, né? Então eu percebo que há uma variabilidade, há uma variação que ela é muito importante a ser analisada. E entendendo o clima como estado médio, eu não vou observar esses detalhes. Outra definição é do Ayoade, né, que vem trazendo no livro dele, Introdução à Climatologia para os Trópicos. Ele diz o seguinte, que o clima é a síntese do tempo num determinado lugar, de um período de 30 a 35 anos. Ainda trabalhando com essa perspectiva, né, de média, de tratar o clima, os elementos climáticos, como apenas inferir uma média. E aí eu tenho o resultado na mão para me caracterizar. O clima é assim, né? Os elementos climáticos, chuva desse padrão, né? É tanto, temperatura varia tanto, a máxima é tanto, a mínima é tanto, por meio de média. Mas a gente esconde os extremos. A análise climática, embasada nas condições médias da atmosfera, se revelou insatisfatória para equacionar problemas relativos à produtividade econômica e ao meio ambiente. Porque os problemas oriundos desse sentido que eu estou acabando de ler no slide aqui, eles são provenientes dos extremos, das excepcionalidades. Então, você tem lá uma perca de produção agrícola que não acontece todo ano, mas acontece por causa de uma